Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E antes do e-mail de hoje, dor de amor tem jeito, como sobreviver ao amor, suas reviravoltas e confusões sentimentais. Na descrição do vídeo você encontra as livrarias que vendem de forma online e, claro, nas grandes livrarias próximas a você, dor de amor tem jeito. E vamos então ao e-mail dela, que diz assim: Olá, André. Olá! Comecei a ver seus vídeos há pouco tempo e assim que eu vi, eu quis muito te mandar vários e-mails, mas a minha história é muito longa, mas eu preciso muito de uma opinião e uma ajuda para seguir a minha vida. Namoro há 2 anos, sendo que estou noiva há uns 6 meses mais ou menos. Tenho 20 anos e meu noivo tem 24. Ele foi meu primeiro namorado e ele já passou por muitas situações na vida. Então, ele se considera bem maduro para a idade que ele tem. Não vou te contar a história toda, pois são 2 anos de muitos acontecimentos com tristezas e alegrias, mas, infelizmente, teve mais tristezas que alegrias. A gente briga muito, praticamente todo final de semana. Ele sempre tem algo para reclamar de mim. Sei que sou imperfeita e que tenho muitos defeitos. Cresci muito nesse namoro e aprendi muito, mas também sei o quanto ele pega pesado com tudo isso. E eu só cresci porque ele já me humilhou e me machucou muito com as palavras. Bom, eu só cresci porque ele já me humilhou e me machucou muito com as palavras. Então, quer dizer, eu só posso crescer a partir da humilhação e do sofrimento? Só. Quer dizer que se ele se mostrasse mais compreensivo, ou se soubesse como falar, não é que não tem que falar, mas saber como falar. Para falar eu não preciso humilhar, não é verdade? Então, o crescimento e o amadurecimento seu não aconteceria? Ele nunca sentou para conversar comigo sobre alguma coisa que o machuca. Sempre veio com 1000 pedras na mão, sem pensar 2 vezes. E quando eu reclamo com ele sobre isso, ele fala que ele sempre diz o que tem que ser dito. Não importa se vai machucar ou não. Não, não é assim. Não é assim. Então, quantas vezes, por exemplo, eu falo o que tem que ser falado, mas eu penso muito em como eu vou falar. Não é dessa forma assim, senão a gente comete o sincericídio. Precisa tomar cuidado com o sincericídio. Então, não. Eu, por exemplo, eu também sou um cara que eu falo, que eu acredito que tem que ser falado, eu falo. Mas eu penso sim em como eu vou falar. Não é assim não, pá, sabe? Vai falando, sem refletir. Não, tem que refletir. Isso quando ele está disposto a dizer alguma coisa, porque na maioria de nossas brigas ele sempre diz que não tem nada para conversar. Para não falar de todas as nossas brigas, vou te contar da última discussão. Ontem, na minha cabeça, era a data, anos atrás, viu gente? Ontem, na minha cabeça, era a data que a gente comemorava 2 anos de namoro. Eu, a princípio, iria comprar uma viagem para nós 2 comemorarmos a data. Mas como as viagens estão caras, eu decidi montar um vídeo com fotos e frases para homenageá-lo e memorar a data. Chegando ao final do dia, eu ainda não havia concluído o vídeo e decidi ligar para ele para falar da data e agradecê-lo por todos esses anos. Ao ligar para ele, eu falei: lembra, amor, hoje é dia 13, dia que a gente comemora 2 anos de namoro. Aí ele me falou que era dia 12 e não dia 13. E eu fiquei meio confusa e brinquei com ele. Ai, amor, não lembro, mas não importa. É a nossa semana de 2 anos de namoro. Então agradeci a ele por todos esses dias que passamos juntos e tudo, e ele desviou o assunto e desligou. Achei meio desaforo e deixei para lá. Passados uns minutos, ele me mandou uma mensagem falando que eu fui falsa com ele e que isso já aconteceu antes
e que eu nunca fiz questão de guardar a data, e isso sempre incomodou ele. E ainda que eu já havia feito essa confusão antes na frente de outras pessoas. Mas o grande problema é, no dia 12, ele havia recebido uma notícia muito boa, estava super feliz e até me chamou para comemorar à noite essa conquista que ele teve no dia. E toda a nossa conversa e comemoração foi por essa conquista dele. E para mim, no dia 13, seria o dia que nós comemoraríamos 2 anos. No entanto, eu vejo que muita gente usa esse no entanto. Na verdade é tanto que, né? Não é no entanto. É tanto que ele não tocou em assunto de nada do nosso namoro no dia 12. Achei uma sacanagem ele me julgar por ter errado a data, pois se fosse tão importante para ele, ele se lembraria no dia 12, que foi o dia certo, e teria planejado esse dia tanto quanto eu planejei. Fiquei com tanta raiva que acabei excluindo o vídeo, pois eu havia escrito nele a data de 13, do dia 13. Enfim, brigamos muito por isso e fiquei extremamente chateada pela forma que ele me tratou e nem ao menos me agradeceu por nada, nem depois de eu ter falado que havia gravado uma homenagem para ele. Sim, eu sei que é uma discussão ridícula e sem noção, mas isso não é nem o mínimo do que a gente discute. A gente acabou terminando depois de várias coisas jogadas na cara um do outro. Um outro problema é que ele nunca admite me machucar com as palavras, e a gente só para de brigar se eu pedir perdão pelo que eu fiz. E como dessa vez eu não aceitei ele me tratar dessa forma, e fiquei pedindo para ele que ele pensasse nas palavras que ele disse, ele acabou terminando tudo. Bom, minha querida, então, esse parágrafo aqui já o e-mail deveria girar e pum, cai aqui. Entende? Gira e cai aqui. Para mim, isso aqui é o centro. Tá? É legal, a gente contextualizou, lógico, né? Foi muito bem contextualizada a história toda. Porém, para mim o centro agora está aqui. Ou seja, uma pessoa que não consegue reconhecer os próprios erros. Uma pessoa que não consegue reconhecer e que, pelo contrário, a hora que você pressiona, ele vai acabar virando e soltando aquela clássica frase: eu sou assim mesmo, se quiser vai ter que me aceitar desse jeito. Eu sou assim mesmo, ponto, acabou. Ou seja, é a pessoa que não reconhece. É a pessoa que não consegue perceber que teve atitudes que machucou o outro sim. Que teve atitudes que agiu sem reflexão, não é sem pensar. Sem reflexão. Ou seja, não pensou naquilo que pensou em fazer. Pensou e fez, entende? Agora, quando a gente pensa naquilo que a gente pensou em fazer, é aí que a gente reflete. É o pensamento do pensamento. Agora, quando a gente pensa e faz, ou pensa e fala, é aí que saem as piores burradas. E a gente machuca, sim. Porque é justamente o pensamento com ação sem reflexão. É o pensar sem pensar sobre o pensar. Que é o refletir. Entende? Penso, falo, ou penso e ajo, é a impulsividade. E isso machuca. Só que depois, mesmo a pessoa expondo para nós, a gente não consegue então fazer esse retrospecto e perceber que de fato machucamos e que de fato então estávamos errados na maneira como agimos. E se a pessoa não consegue fazer isso, por que eu digo que aqui é o centro? Sabe por quê? Porque a pessoa não vai mudar. Infelizmente, eu tenho que lhe dizer isso. A pessoa que age assim não muda. Porque, o que você está falando aqui, sempre foi assim. E todas as outras brigas, por mais ridículas que elas fossem, quem no fundo depois tinha que ir lá pedir perdão era você. Ou seja, você pede perdão, inclusive por uma coisa que você não fez, para que vocês voltem.
e assim então é conveniente para ele, porque aí ele não tem que assumir nada. Ou seja, você também não contribuiu com ele. Ele contribuiu, você disse lá no início do e-mail que eu fiz aquele questionamento. Eu preciso ser humilhado para amadurecer, só que você não contribuiu também com o amadurecimento dele sendo desse jeito, viu? Agora um puxão de orelha em você. Você se anula diante da outra pessoa, assume uma coisa que você não tem que assumir e você, por sua vez, não está contribuindo com a pessoa. Pelo contrário, você está sedimentando nela um comportamento ruim. Um comportamento de alguém que não consegue reconhecer os próprios erros. Que não consegue voltar-se para si mesmo. Ou seja, voltar os olhos para dentro de si mesmo e perceber e repensar nas próprias atitudes, nas próprias ações, pensar sobre como tem agido, para que então eu possa mudar e ser um ser humano melhor. A gente pode contribuir com a pessoa quando a gente não assume algo que é dela. Eu não vou assumir algo que é seu, não. Eu não vou pedir perdão por um erro que é seu. Não vou, porque eu não estou fazendo bem para mim, assumir uma carga que não é minha e inclusive não estou fazendo bem a você. Ou seja, aí a pessoa não muda. E agora, como você não assumiu uma coisa que não é sua, por isso que vocês continuam separados. Porque ele vai continuar acreditando que ele não erra. E aí quando a gente chega, e se a gente faz um diálogo, né? Se eu chegasse para ele, por exemplo, eu usaria o meu método, que era o método que Sócrates utilizava, o filósofo, o método socrático, o método da maiêutica. Eu questionaria ele: meu querido, existe ser humano perfeito? Claro que não, André. Então, você se considera perfeito? Lógico que não. Acabei de dizer que nenhum ser humano é perfeito, eu sou ser humano, logo não sou perfeito. Uma questão lógica, né, André? Pois é, você não é perfeito, assim como eu não sou perfeito, porque nenhum é um quantificador universal. Então todo ser humano está enquadrado aqui. Exatamente, você está corretíssimo, meu querido, dentro da sua racionalidade, dentro da sua razão, a partir da lógica, que é um tratado filosófico, inclusive. Portanto, escuta, alguma vez você já reconheceu os seus erros? Por que você tem tanta dificuldade de reconhecer que erra? Porque o erro é característico de um ser imperfeito. Ou seja, que é o contrário de seres perfeitos. Você acabou de dizer que não existe ser perfeito e que você não é perfeito. Portanto, o contrário é imperfeito. Você é imperfeito. E um ser imperfeito não tem que falar que assumir isso. Todo mundo é imperfeito mesmo, como se isso fosse, então, na verdade, uma justificativa para eu continuar na mesma situação que eu estou. Ou aquela frase que eu disse: eu sou assim, pronto, acabou. Não, tem que ser, na verdade, eu reconhecer a minha imperfeição me possibilita eu trabalhá-la. Eu, então, ver onde eu posso modificar e como eu posso modificar. Só que não tem como eu fazer isso quando eu não assumo. E eu não assumindo, na verdade, eu estou tendo uma atitude que vai contra o que eu acabei de falar. Eu acabei de falar que eu não sou perfeito. Só que eu ajo como se eu fosse. Porque eu não assumo nunca que eu erro, logo eu sou perfeito. Mas vai de encontro com aquilo que eu falei, que eu sou imperfeito. Aí você faz com que a pessoa pare para pensar. Então, opa, tá tendo aqui, uma incoerência entre o que eu penso e a maneira como eu ajo. Talvez, então, você está vendo? Eu não vou assumir uma coisa que não é minha. O que é meu, eu assumo diante de você. Eu errei nesse aspecto. Agora, você tem que assumir o que é seu. Você está vendo que aí a gente contribui para que a pessoa... Agora, se ela vai assumir isso ou não, ou se ela vai virar as costas para nós e preferir, então, nunca mais olhar na nossa cara, aí já é problema dela. Você está me entendendo?
Eu não vou assumir uma coisa que é dela só para ela então olhar para mim e voltar comigo. Só porque ela quer manhosamente não assumir os seus erros. Não vou fazer isso, não. Quer assumir seus erros, assuma. Mas eles são seus. E o que você vai fazer então para que você trabalhe em cima deles? Porque você os comete. Você vai querer continuar cometendo-os ou vai querer eliminá-los da sua vida? Para eliminá-los é necessário que você os reconheça. E aí? Como vai ser? Tá entendendo? Estou muito chateada porque desta vez eu decidi me impor um pouco mais e mostrar a ele que foi um engano meu, mas que ele pegou bem pesado e devia ver o que ele estava fazendo. E foi dessa vez que ele terminou assim como todas as outras, ou seja, que ele prefere virar as costas do que enxergar o próprio erro. Estou muito confusa, amo muito ele, estou sempre disposta a entendê-lo e a voltar atrás. Sei que evolui muito nesse namoro, que já não sou mais a mesma do início, mas nossas brigas nunca acabaram e ele sempre acha algo para reclamar de mim. Será que eu realmente sou essa pessoa extremamente errada e que só faz merda o tempo todo? Ou ele quer que você acredite nisso? Porque assim ele não tem que acreditar que ele erra. É sempre você a errada, portanto, ele nunca está errado. E que não é capaz de fazer o próprio noivo feliz nem por um segundo. Então questione-se, que tipo de relacionamento é esse? Não é? Que tipo de relação, então, eu tenho vivido? É esse tipo de relação que eu quero viver? É com esse tipo de pessoa que eu quero, então, projetar um sentimento tão bonito que a gente chama de amor? Aí a gente começa, então, a questionar, inclusive, sabe, é um desconstruir as nossas próprias estruturas, as estruturas nas quais estávamos apoiados. Às vezes a gente entra em crise existencial, é necessário. Às vezes eu dando aula, né, a maneira como eu conduzo a minha aula, às vezes eu vejo que alguns alunos depois ficam desconstruídos, e isso é bom, isso é ótimo. Ah, professor, eu entrei em crise, é ótimo. Essa é uma crise boa. A crise faz a gente desconstrua algumas coisas para que depois a gente se reconstrua. Aí a gente volta mais fortalecido em quem de fato nós somos. E às vezes a gente tem que desconstruir algumas coisas. A gente não tem que ter medo de encará-las. Inclusive nessa coisa tão romantizada que transformaram as relações amorosas, né? A partir de Hollywood, dos contos de fada, parece que a gente não pode questionar. Parece que o amor é uma coisa que então não cabe dúvida. Não cabe sim. Porque na verdade esse amor, ele é fruto de duas pessoas imperfeitas. Que portanto a gente tem que questionar quais são as atitudes dessas pessoas. Que agora estão caminhando para ter esse sentimento em comum. Opa, aí é diferente. Aí a coisa muda de figura. Certo? Gente, inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais. Aguardo você lá. Facebook, Instagram. Fico aguardando você lá. Coloco muita coisa no Instagram, viu? Muitas mensagens. Muito obrigado. Beijo no coração. E é claro, um forte abraço.